Bem-vindos, bem-vindas a todos, a todas que acompanham nesta tarde a mobilização nacional pela sanção do nosso projeto de lei PL 823 de 2021, projeto de lei da agricultura familiar. Esta mobilização tem o objetivo central de mobilizar e pressionar a Presidência da República para sancionar o projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados, aprovado no Senado Federal e até o dia 17, agora de setembro, é o prazo para a sanção presidencial. Por isso, muito obrigado à presença de todos, muito obrigado às entidades sociais de todo o nosso país, muito obrigado parlamentares que se mobilizam juntos para somar esforços para conquistar esta lei que seja sancionada até o dia 17. Muito obrigado a todas as redes sociais, 36 páginas de redes sociais transmitindo esta mobilização nacional. Muito obrigado a todas as entidades, os parlamentares, a todos que transmitem nas suas redes sociais esta mobilização para o Brasil inteiro sensibilizar-se e pressionar para esse objetivo maior, que é apoiar, que é fortalecer a nossa agricultura familiar, a responsável pela produção de alimento que vai na mesa do nosso povo brasileiro. Em época de inflação dos alimentos, fortalecer a agricultura familiar é o nosso objetivo com esta mobilização. Por isso eu quero já imediatamente começar a passar a palavra aos representantes das entidades, aos representantes das frentes parlamentares, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, e, inicialmente, eu gostaria de passar a palavra ao representante da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar, nosso colega, deputado federal pelo Rio Grande do Sul, deputado Heitor Chu, que é o presidente da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar. Depois nós vamos estar passando para as representações dos movimentos e alternando com parlamentares. E como a primeira inscrita da CONTAG, né, a Vânia Marques Pinto, da Secretaria de Política Agrícola da nossa querida CONTAG, que vai ser a primeira inscrita a falar em nome dos movimentos. E nós vamos alternando, na medida que os parlamentares vão chegando, nós vamos passando a palavra, vamos anunciando aqui as páginas todas que estão transmitindo esta mobilização nacional, das 36 páginas que estão transmitindo, nós vamos aos poucos agradecendo a cada uma das páginas que transmitem este momento importante depois da conquista, da votação democrática da Câmara e da votação, com exceção de um voto contrário no Senado, a gente possa, nesta semana, ver esta conquista consolidada com a sanção presidencial. Então, com muita alegria e honra, eu gostaria de passar a palavra para o nosso colega, nobre deputado e presidente da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar, deputado Heitor Chu, com a palavra, com muita alegria. Muito obrigado, colega deputado Pedro Oxai. Quero lhe saudar, cumprimentar e felicitar a ti, por extensão a todos os setores que participam e partilham desse momento, nossos movimentos sociais, os nossos atores do campo, nossas federações, confederações, enfim, um fraterno abraço a cada um de vocês. Fiquem firmes na luta, renovemos as energias para essa caminhada. Quero, em nome da nossa frente parlamentar, também dos meus colegas deputados, o Wilson da FETAENG, que é
também presidente da Federação dos Trabalhadores da Agricultura de Minas, e também, que é o vice-presidente, o Carlos Veras, que é o nosso secretário da frente, que temos essa missão de aglutinar as forças e os parlamentares aqui nessa casa em torno deste tema e de tantos outros que aparecem e que dialogam com a agricultura familiar. Primeiro eu quero dizer, Pedro, fazer aqui uma referência a ti. Eu vi quanto você, meu amigo e companheiro, sapateou por esses corredores da Câmara, do Senado, para apresentar esse projeto, para regimentar as assinaturas, para conseguir fazer as emendas, para depois fazer a votação dos destaques em plenário, a luta que foi para conseguir convencer os líderes de que essa era uma pauta do momento, que não podia esperar mais. Portanto, eu lhe cumprimento, lhe felicito e quero lhe dizer que o senhor me inspira muitas vezes nessas nossas caminhadas aqui. Continue assim, firme e forte nessa caminhada. Aos demais, a todos que estão aqui, sempre dizer de que a agricultura familiar não vive sem política pública. Agricultor familiar não tem capitalizado debaixo do colchão os recursos que precisa para comprar as sementes, os insumos, as máquinas, as ferramentas de trabalho. E se essa grande conquista que nós temos a partir da lei apresentada e aprovada ainda lá pelo saudoso deputado Assis do Couto, e lembrar aqui, Oxai, que a Frente Parlamentar de Agricultura Familiar foi idealizada pelo deputado Exídio Pinheiro do Rio Grande do Sul e Padre Roque Zimmermann, lá na década de 90, Padre Roque lá do Paraná, e nós vamos dar curso e andamento a essa empreitada. Portanto, quero dizer, e não me alongar muito para que todos possam falar, que nós estamos juntos nessa empreitada. Essa Casa Legislativa, a Câmara e o Senado aprovaram mais de uma vez lei de ajuda para a agricultura familiar, mas lá atrás o presidente vetou. E, portanto, hoje nós temos aqui um capítulo novo e, dessa vez, uma mobilização maior no sentido de que, dessa vez, não seja tomada a mesma decisão pelo Executivo, que se sancione na íntegra o projeto, que é bom, que é necessário, que vai oxigenar recursos para as pontas, para aqueles que mais precisam. Até porque, Pedro, nós sabemos, e todos que vivem e convivem conosco, que o nosso agricultor não tem carteira assinada, que ele não tem salário fixo no final do mês, que depende da produção, depende da comercialização. E a pandemia foi dura com o nosso pessoal. Muitas feiras, eventos, exposições não aconteceram, que era o lugar de levar o produto, de vender a produção, e isso não aconteceu. E, portanto, esse plano de safra que foi anunciado há 90 dias é de mangas curtas, ele já está sendo questionado, a questão do Pronaf, investimento, já não há mais recursos, e, portanto, a Frente Parlamentar da Agricultura Familiar, que tem um enorme carinho pelos mais idosos, nossos aposentados rurais, que com a Constituição de 88 respiram um pouco mais de dignidade, tem me dito, olha, nós aposentados também temos que comprar as coisas no mercado, na farmácia, mereceríamos um 14º salário para o aposentado do salário mínimo, assim como os jovens clamam e com razão, de que para fazer o trabalho de aula, as pesquisas no colégio, da faculdade, precisa de internet. Nós estamos abraçados e irmanados nesse processo, estamos trabalhando. Eu, inclusive, hoje estou pessoalmente aqui em Brasília, daqui a pouco vou para o plenário, vou dar uma passada por lá, vou pressionar os nossos líderes que liguem para o Palácio do Planalto e que se sancione, portanto, essa lei. Parabéns, Pedro. Um grande abraço. Nós aqui, formiguinhas da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar, estamos juntos nessa grande empreitada. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, deputado Heitor Chu, presidente da Frente Parlamentar da Agricultura. Parabéns pela sua trajetória, parabéns pelas lutas que essa frente parceira, solidária em toda essa tramitação deste projeto de lei 823, nosso muito obrigado em nome do nosso núcleo agrário. Vamos em frente, então, da nossa mobilização nacional, passando a palavra agora para as entidades, inicialmente contando com a fala de Vânia Marques Pinto, da nossa querida CONTAG,
Por favor, com a palavra. Muito boa tarde a todas, a todos, a você, Pedro. Quero cumprimentar aqui todas as pessoas que estão acompanhando esse grande ato para essa mobilização que é fundamental para o Brasil, não somente para a agricultura familiar. Cumprimentar aqui os parlamentares que estão presentes nesse ato, cumprimentar também os camaradas e as camaradas dos movimentos sociais que estão aqui conosco. A agricultura familiar camponesa, ela, durante esse período, não recebeu nenhum apoio, né, por parte do governo federal, em meio a essa pandemia que devasta o país, mas mesmo assim a agricultura familiar ela continuou produzindo, continua abastecendo o mercado interno e colocando alimento, né, na mesa de cada brasileiro e de cada brasileira, mesmo com todas essas dificuldades. Se reinventou para poder fazer o processo de comercialização, utilizando as tecnologias e ainda assim enfrentando a dificuldade de não ter acesso à internet de banda larga no campo, de não ter acesso a esses meios digitais. Então, a gente continuou produzindo, a gente continuou abastecendo as cidades com nossos produtos, mas em meio a essa toda dificuldade. E, em contrapartida a isso, a gente vê que o quanto que o agronegócio ele vem batendo recordes na produção de grãos, e o povo entrando cada dia mais no mapa da pobreza. Então, a gente vê o Brasil retornando ao mapa da pobreza, ao mapa da fome, e a gente percebe que isso não é apenas a falta de produção de alimentos, mas também de investimentos. A gente vê o receio de investimentos, de recursos para o nosso país. A degradação ambiental ele é um outro fator que é alarmante, vários desmatamentos, as queimadas, mineração, perseguição às terras indígenas, né, inclusive agora com a questão do marco temporal, sem falar da crise energética, que aponta essa atualidade, a inflação que a gente tem, os preços da cesta básica, como nunca aconteceu no nosso país. Então, a gente vê o quanto que esse momento, não apenas pela pandemia, mas esse momento político que o nosso país vive, ele vem prejudicando a classe trabalhadora e a agricultura familiar, sem sombra de dúvidas, faz parte dessa população que tem perdido com a falta de investimento, com a falta de recursos, com a falta de acesso. Como já foi dito, um projeto que já foi vetado anteriormente, agora a gente está nessa grande mobilização e a gente espera que não seja vetado, porque caso aconteça esse veto, não vai ser uma surpresa para a gente, para o povo brasileiro, porque já aconteceu isso em um momento anterior. A inclusão produtiva que se destina a milhares de agricultores e de agricultoras pobres, ou então também na extrema pobreza. Então, a gente vê que o acesso ao crédito, acesso à assistência técnica e à comercialização, ela é fundamental. E esse valor de R$ 2.500 para agricultores familiares, de R$ 3.500 para agricultoras que serão utilizados, ela é fundamental, possibilitando a melhoria da alimentação dessas famílias e também gerando renda para a comercialização desses produtos. Então, a gente faz essa mobilização na perspectiva de sensibilizar para o não veto a esse projeto que é fundamental para a agricultura familiar, num momento como esse, em que a gente vive uma crise política, uma crise econômica, mas também aprofundado pela pandemia, que dificultou ainda mais a vida de trabalhadores e de trabalhadoras de um modo geral. E a agricultura familiar precisa desses recursos para poder continuar produzindo mais, produzindo alimentos saudáveis e com condição de comercialização e de organização da sua produção. Então, não ao veto e que a gente siga na nossa mobilização firmes e fortes pela defesa da agricultura familiar e camponesa. Muito, muito obrigado, Vânia. Obrigado. Viva a CONTAG, viva a mobilização dessa entidade tão importante na luta da agricultura familiar. Muito obrigado às 36 páginas que transmitem essa mobilização nacional. A Unicopas, a Articulação Nacional de Agroecologia, ANA, o MST, a CONTAG, o MPA, a Rede Soberania, MMC Brasil, MMC Santa Catarina, Via Campesina Brasil, Conferência Popular SSAN, Ciranda Internacional de Comunicação Compartilhada, o Blog do Clima, Instituto Ori de Educação e Cultura, TV Alimentação e Poder, Convergência pelos Direitos, ASA, MAB, mandato do deputado Ayrton Faleiro, do Beto Faro, o blog da
ex-presidenta Dilma, deputado Carlos Veras, Frei Anastácio, João Daniel, José Guimarães, deputado Marcon, Newton Tato, Dair Cunha, Padre João, PT do Pará, Rádio Democracia, Vicentinho, Zé Geraldo, Zeca Dirceu, Leonardo Monteiro. Então, muito obrigado, e também mandato do deputado Pedro Czai, Núcleo Agrário, e vamos anunciando as novas páginas que vão transmitindo esta mobilização nacional. Sanciona sem veto, presidente da República, o PL da Agricultura. E aí todas as redes sociais, hashtag sanciona sem veto PL 823, hashtag PL 823 contra a fome. Muito obrigado a todos que participam. Já vou passar também agora para o deputado Ayrton Faleiro. Já temos aqui a presença do Frei Anastácio, o deputado João Daniel. Então vamos alternando e passa a palavra agora para o nosso querido companheiro e deputado federal Ayrton Faleiro, com a palavra. Está ok do Ayrton Faleiro, senão a gente vai avançando, depois o deputado entra e vai fazer a fala. CONTRAF, Confederação da Agricultura Familiar do Brasil, da Coordenação Nacional, Auri Júnior, por favor, com a palavra, com muita honra, e obrigado à CONTRAF por esta grande mobilização que estamos fazendo pela sanção do PL 823. Contigo a palavra, Auri. Boa tarde, deputado Pedro Czai. Boa tarde, companheiras e companheiros dos movimentos sociais. A agricultura familiar, que até esse momento não recebeu nada de apoio, de ajuda, de qualquer incentivo do ponto de vista de política pública desse desgoverno, continua resistindo pelos 4 cantos desse país para produzir os alimentos para a mesa dos brasileiros e das brasileiras. Enquanto o debate aqui, deputado Pedro Czai, enquanto o agronegócio, que produz milhões e milhões de toneladas de grãos para o estrangeiro, e recebeu todo o apoio, todos os benefícios por parte desse governo, a agricultura familiar que produz alimento para o nosso povo não recebeu nada e nem qualquer tipo de atenção por parte desse governo. É preciso fazer uma reflexão profunda na sociedade, com o parlamento brasileiro, para que a gente continue mobilizados e mobilizadas para que esse projeto dessa vez seja sancionado e sem vetos. Os homens e as mulheres do campo têm se mobilizado e se mobilizaram numa longa luta na construção desse projeto que tem as mãos calejadas dos trabalhadores e das trabalhadoras dos mais diversos movimentos sociais e organizações populares desse país, para que o presidente, com uma canetada só, vetasse e desreconhecesse toda a importância desse segmento para o nosso país. A agricultura familiar é um modo de vida de produção de alimentos sustentável, um modo de vida que respeita o meio ambiente, que respeita a mãe terra, que respeita as nascentes, fundamental nesse momento que a gente está vivendo no país, que tem uma seca, né? Cada dia a gente tem mais crise climática, os efeitos das crises climáticas são mais fortes na vida do nosso povo. O nosso povo não tem dinheiro para pagar a conta de energia, o nosso povo não tem dinheiro, entendeu, para sobreviver, e o presidente da República só manda o dinheiro do nosso país para os ricos. E o pior, que nem diz aquela música, e o pobre fica cada vez mais pobre. Como barrar tudo isso? Como parar tudo isso? Só com a organização e a sociedade da solidariedade brasileira. Então, nesse momento em que está aqui presente todos os movimentos sociais, a nossa mensagem é que pedir muita solidariedade da sociedade brasileira para que esse projeto seja aprovado sem vetos.
é pedir ao Parlamento brasileiro, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, que tem sido por 2 vezes solidário a todos nós, aprovando esse projeto, que junto conosco, com os agricultores e as agricultoras familiares, possamos de mão dadas criar uma energia para que de fato esse projeto seja sancionado o mais rápido possível para atender os agricultores e as agricultoras familiares, para que nós possamos continuar produzindo os alimentos e se protegendo. A agricultura familiar não pode continuar sem socorro, não pode continuar sem política pública. E esse governo tem que parar de destruir as políticas públicas para a agricultura familiar. Já está na mira desse governo, desse desgoverno, o PAA, o importante programa de aquisição de alimentos, uma conquista dos povos do campo. Então, isso tem que parar. E isso tem que começar a parar com a sanção desse projeto tão importante para a agricultura familiar. Nós, agricultores e agricultoras da Contraf Brasil, continuamos mobilizados nos 4 cantos desse país e esperamos que, de fato, dessa vez possa chegar alguma coisa no campo para atender os agricultores e as agricultoras familiares. Muito obrigado, deputado Pedro Kizai, e estamos muito juntos com essa companheirada nessa luta para continuar produzindo alimentos saudáveis para o nosso país. Muito obrigado, Auri Júnior, da nossa companheira organização da Contraf Brasil. Muito obrigado pela sua fala, seu depoimento aqui e pela mobilização para a conquista da lei no Congresso e a mobilização agora para a sanção presidencial. Passamos agora, eu queria só ouvir se o Ayrton Faleiro, deputado, está presente já para fazer uso da palavra, senão eu passo a palavra ao Frei Anastácio. Ayrton, é que ele está aqui na tela, mas eu acredito. Frei Anastácio, então. Companheiro Pedro, os companheiros e companheiras que estão na sala, primeiro parabenizar por esta reunião e dizer que, de fato, a questão de sancionar a lei Assis Carvalho é uma necessidade urgente. Aqui na Paraíba se tem discutido muito, cada vez mais os trabalhadores ficando penalizados, sem perspectiva, a seca chegando forte, e é necessário que, de fato, a Câmara ela faça algo, como também a CONTAG, o movimento sindical como um todo, os movimentos sociais, para que essa lei seja sancionada e que venha ajudar os trabalhadores e trabalhadoras da agricultura familiar, como também aqueles que não são da agricultura familiar, são trabalhadores diaristas, eles possam, de fato, melhorar a situação de suas vidas. Então, é isso que digo aí, estamos reunindo, discutindo, mas aguardando com muita expectativa o governo sancionar essa lei. Do contrário, eu não sei o que poderá acontecer a nível de Nordeste, a nível de Brasil, quanto a toda essa situação. É isso aí. Muito obrigado, Frei Anastácio, pelas suas falas, pela sua luta a favor da agricultura familiar e pela sanção do nosso projeto 823 Assis Carvalho 2. Passamos imediatamente a palavra agora ao Movimento das Mulheres Camponesas, MMC, com a companheira Edicleide, da direção nacional, também para fazer uso da palavra, até porque esse projeto também tem as mãos das mulheres camponesas. Com a palavra. Boa tarde a todas, a todos, a todos que estão aqui presentes, mas também que estão acompanhando de suas casas, de seus telefones, de seu acesso às redes sociais. Eu gostaria de pedir licença à mesa para saudá-la em nome de Neném, companheira do MST, e do deputado Pedro, de Santa Catarina. E em nome do Movimento de Mulheres Camponesas do Brasil, não poderia iniciar esse momento sem falar que estamos de luto. E que nos somamos à dor da companheira Cirlei Gasparetto, de Santa Catarina, e de todos os seus familiares, que nesse momento vivenciam a dor e a perda do companheiro, do filho,
do menino, do rapaz, do homem Mateus, que vinha lutando pela vida há um tempo. Receba nosso abraço, companheira, e nossa solidariedade. Sobre o tema da mesa de hoje, para nós, camponesas do MMC, a sanção na íntegra do PL 823 é um dever do Estado para com o povo brasileiro, pois a fome que já atinge mais de 19 milhões de brasileiras e brasileiros é um problema político, e um problema político é compromisso com a vida. E sabemos que o nosso povo e a vida do nosso povo não tem sido prioridade desse governo, mas nós estamos aqui presentes, entregando pronto o projeto de lei como uma forma de combater a fome. E compreendemos que é dever desse Estado sancioná-lo sem nenhum veto. Nós do MMC, nós mulheres de todo o Brasil, nos diferentes lugares, compreendemos e sentimos a necessidade da luta de combater a fome, pois, seja na produção de alimento na roça, seja na cidade, na luta pela garantia do alimento, nós sentimos a importância da luta por uma alimentação digna. Não há dor maior para uma mãe do que acordar de manhã e não ter um prato de comida para oferecer ao seu filho e filha, aos seus. E nós sabemos que dos quintais produtivos, dos roçados, nós mulheres, nas comunidades, estamos construindo essa diversidade alimentar para as comunidades, para as famílias, para os nossos familiares. Mas percebemos também que as filas nos espaços de ação de solidariedade que estamos fazendo crescem a cada dia. E que sentimos também essa dificuldade lá na ponta, na roça, nos diferentes lugares do nosso país, na necessidade de produzir esse alimento digno. E a pergunta que fica é, se não temos políticas públicas para continuar produzindo alimentos dignos, como continuar produzindo a solidariedade do campo, das águas, das florestas para com a cidade? É responsabilidade governamental mudar a situação que só se agravou durante a pandemia em nosso país. E a sanção do PL 823, Leis Assis Carvalho 2, é um caminho, não resolve, mas minimiza os impactos da crise econômica e sanitária que agravaram-se durante a pandemia, ressaltando isso. Que durante toda a pandemia, como já dito pelos companheiros aqui falaram, e também companheira, a agricultura que é formada pela nossa diversidade do campo, de agricultoras, camponeses, quilombolas, pescadores, pescadoras, indígenas, comunidades tradicionais, não recebeu nenhum incentivo. Basta olhar ao entorno que a gente vive, as feiras livres, os comércios locais, a importância dessa agricultura familiar. E mesmo assim, não recebemos incentivo, auxílio ou nenhuma forma de ajuda desse governo. Essa produção da agricultura camponesa familiar representa uma diversidade que é étnica, é cultural e é de gênero, que é formada por mulheres, por homens e por juventude. E nossa forma de produzir é uma defesa da vida, a vida humana e a vida da natureza. O acesso ao PRONAF, ao PAA, assistência técnica, crédito, a cisterna, que estão destacados no PL 823, em nossa visão, é uma política de combate à diferença social, minimizando os efeitos de inflação e de fome que tem sido a realidade desse nosso Brasil. Eu que sou alagoana, que compõe esse vasto Nordeste e esse nosso vasto Brasil, que tem essa luta de unidade na nossa diversidade, já senti na pele os efeitos da falta de assistência nos investimentos na agricultura. E por isso, desde o PAA, que promove dignidade das mulheres a terem autonomia financeira no crescimento da economia familiar no campo e na cidade, nós ressaltamos que o PL não é uma luta de nós, povos do campo, nem só do PT. É uma luta de todos que se alimentam nesse país. Muito, muito obrigado, Edicleide. Em nome, como a Edicleide fez, em nome do Núcleo Agrário, em nome dos movimentos sociais, também manifestamos nossa solidariedade, nossos sentimentos ao companheiro Darcy,
à companheira Cirlei, que ao longo desse último período, de forma humana, digna, decente, acompanhou esses últimos momentos do nosso amigo Matheus. Então, nossa solidariedade a toda a família enlutada, nossos sentimentos, muita força ao Darcy, muita força a Cirlei, guerreira do movimento das mulheres camponesas, que perdemos o Matheus no dia de hoje. Matheus, presente. Vamos em frente na nossa programação. Quero passar a palavra, preciso ver se o João Daniel se encontra agora. Deputado João Daniel, está presente? Queria passar a palavra para essa grande liderança. Eu acho que ele está presente aqui, mas já vamos localizá-lo para ele fazer uso. Vamos em frente. Greenpeace, companheira Luísa, com a palavra, essa entidade também que está na luta, né, na área ambiental, toda esse grande desafio que o Greenpeace também faz conosco em tantas lutas, em tantas mobilizações como nesta de apoio à agricultura familiar e camponesa. Por favor, Luísa, está com a palavra. Olá, boa tarde a todos, todas. Também minha solidariedade à família do Matheus, lamento muito pela perda dele hoje. É uma grande satisfação estar presente nesse importante evento em defesa da sanção sem vetos do PL 823, de apoio à agricultura familiar camponesa. Há muito tempo, o Greenpeace tem denunciado e alertado sobre a importância de mudarmos nossa matriz de produção agrícola e de alimentos. E a agricultura familiar é, sem dúvida, uma parte enorme da solução para as crises sociais, econômicas, ambientais e sanitárias, como a que estamos vivendo, e que, mais uma vez, mostram como os sistemas que regem nossa sociedade prejudicam tantos em detrimento do benefício de poucos. Sabemos que a maior parte dos agricultores familiares trabalham com alternativas melhores para a terra e para as pessoas, ao invés de aderir ao tal pacote tecnológico do agronegócio. Mas sabemos também que cada vez mais agricultores, também os pequenos familiares, são inseridos nesse ciclo vicioso de onde fica muito difícil de sair. Então, para que possamos ampliar essa rede de produtores e de produção familiar e mais agroecológica, precisamos sim de apoio financeiro, incentivo financeiro. São esses incentivos que hoje são dados majoritariamente para um agronegócio exclusivo e destruidor. Os benefícios serão de todos. Tais sistemas agrícolas de base ecológica desmatam muito menos, produzem em muito maior equilíbrio com a natureza, o que nos deixa menos sujeito a situações, inclusive pandêmicas, como essa que vivemos. Além disso, eles têm a enorme capacidade de aliviar os impactos das mudanças climáticas, da perda da biodiversidade e, claro, de garantir a segurança alimentar e nutricional e acabar com a fome. Né? Lembrando que até mesmo a ONU já afirmou que a agricultura familiar é chave na solução da questão da fome mundial, que vale reforçar, é política, né, e não técnica. Infelizmente, lamentavelmente, o governo executivo atual, o governo Bolsonaro e o Congresso, né, em sua maioria de apoio ao governo, tem ido no caminho oposto. Ao ter vetado esse projeto no passado, ao avançar com a tramitação de projetos de leis que representam um forte retrocesso, como foi o PL da grilagem, do licenciamento, que já passou pela Câmara, agora está no Senado, com o pacote do veneno e a desregulamentação dos direitos indígenas, que tenta passar na Câmara, mas também por meio da tentativa de destruição de políticas já consolidadas e que já nos colocaram à frente como país em termos de uma produção sustentável e justa, como é, por exemplo, o caso do PNAE, que também está sob forte ataque. Então, é preciso inverter essa lógica. Este PL, o 823, vai na direção correta, ele leva melhores condições para a agricultura familiar camponesa, que é quem é responsável por boa parte da quantidade de alimentos verdadeiros produzidos no Brasil e no mundo. É essa agricultura que precisa crescer, porque é ela que garante nossa segurança alimentar e o nosso futuro. Por isso que o Greenpeace se junta ao movimento em favor da sanção do PL, sem vetos, e com isso agradeço o espaço, saúdo essa importante mobilização, seguimos na luta. Muito obrigada. Muito obrigado, Luísa Lima, do Greenpeace, por essa construção que essa entidade faz tão digna aqui no nosso país e nesta luta
pela sanção do 823. Muito obrigado, Luísa. Passamos agora ao nosso amigo, colega, deputado federal Camilo Capiberibe, esse grande amigo da agricultura familiar e camponesa, também que participa das frentes parlamentares do campo e passa a palavra com muita honra para fazer uso neste momento. Muito obrigado, deputado Pedro Kizai. Quero cumprimentar os colegas parlamentares, deputado Ayrton Faleiro, deputado Heitor Chu, deputado Frei Anastácio, todos os movimentos sociais que participam desse ato que pede a sanção da Lei Assis de Carvalho II, né, o PL 823, para que nós possamos entrar uma política de apoio para a agricultura familiar e para a segurança nutricional dos brasileiros. Nós sabemos a importância para o meio ambiente da agricultura familiar, para a produção de alimentos para os brasileiros e para as brasileiras, para todos e todas. Então, esse é um projeto que precisa ser sancionado o mais rápido possível. É muito complicado, nós temos um governo federal insensível à agricultura familiar e que cede tudo para o agronegócio. Toda essa legislação que foi citada, vários pacotes de leis que tramitam de maneira prioritária, por exemplo, nesse momento, eu até vou falar muito rapidamente para poder voltar para a Comissão de Meio Ambiente, está sendo discutido a toque de caixa, um projeto de lei que aprofunda medidas que transferiram as terras da União para os estados do Amapá e de Roraima. Assim, eles não dão tempo sequer da gente entender exatamente o que eles querem com o projeto de lei, eles vão passando como um trator, e nós estamos, então, numa trincheira lá na SEMADES. Por quê? Porque nós queremos entender, nós queremos saber qual é o impacto, queremos avaliar, enfim, poder tomar as melhores decisões. Infelizmente, esse é o governo que nós precisamos tirar do poder pelo impeachment ou nas urnas em 2022, é um governo golpista, mostrou todo o seu caráter autoritário nos discursos do 7 de setembro, mas que é facilmente perdoado pela elite política e empresarial brasileira, porque representa exatamente os anseios do Brasil que esses grupos querem. Hoje de manhã começou a discussão da PEC 32 na comissão especial, e o que o governo quer? Num momento como esse, né, ameaça de golpe, Brasil vivendo essa pandemia, quase 600 mil mortes, querem desmontar o Estado inteiro através da PEC 32, que está lá em discussão, e nós também estamos na trincheira de resistência. Então, eu gostaria de saudar os movimentos sociais, sindicatos, todos os parlamentares e as parlamentares que participam, e dizer que todo o nosso apoio, lembrar que eu estou aqui falando do estado do Amapá, da nossa capital, Macapá, na Amazônia, que nós aqui também temos os agroextrativistas, a agricultura familiar e da floresta, né? O açaí, a castanha da Amazônia, aqui a gente não chama do Pará, eu peço licença para o Ayrton Faleiro, porque grandes castanhais aqui do Amapá, a gente foi parar até 1943, mas agora a gente é Amazônia.